Tem crentes que dizem, eu sou pentecostal. Muito provavelmente não é. Por quê? Porque ser pentecostal é ter a lei de Deus escrita no coração. Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e estamos estudando as 8 festas do Eterno. Estamos encontrando Yeshua em todas estas festas. Hoje nós estamos na quinta festa, que é a festa de Pentecostes. O que quer dizer Pentecostes? A Bíblia cristã, ela vem com este nome Pentecostes devido ao Penta, 5 ou 50 dias depois da Páscoa. Olha como tudo está amarrado, uma festa está amarrada na outra. Essa festa vai acontecer 50 dias depois da Páscoa. Veja aqui na Bíblia, em Levíticos capítulo 23, verso 15. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis ofertas de manjares ao Senhor. Muito bem. Aqui está falando de 50 dias depois que trouxe o primeiro molho, que aconteceu depois, logo em seguida. Teve a Pêssar, né? A Pêssar, e aí começa a festa de pães asmos e também a festa de primícias, que é de Bicurim. Só que essa festa de primícias, ela dura por 50 dias, ok? E quando acabar esses 50 dias, ela vai estar concluindo esse ciclo e depois virá outras festas no tempo determinado por Deus. Agora, na Bíblia hebraica, nós temos essa festa, e não só na Bíblia hebraica, como na cultura hebraica, essa festa não chama Pentecoste, ela chama Shavuot, que é o quê? Semanas. Então, são a festa das semanas, porque são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte, o 50º dia. Mas o que representa Pentecostes e como eu vou encontrar Yeshua ou Jesus nesta festa? É isso que nós vamos tratar hoje. Muitas pessoas dizem que são pentecostais. Eu dizia no passado que eu era pentecostal, mas na verdade eu não era. Por quê? Porque a religião, ela dividiu a Bíblia, ela criou uma nova religião, na verdade, e tirou todo o conceito de Deus, todo o sistema, toda a engenharia, se eu puder dizer assim, uma engenharia espiritual aí. Essas festas falam de um resgate, essas festas falam de tudo, né? Da consumação do mundo. Ela celebra cada fase da vida da pessoa para fazer parte do reino de Deus. No Shabat ela celebra a criação do mundo que Deus criou. Em Pêssar ela celebra que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Yeshua é o Cordeiro. O Yeshua também é o sábado, da festa do sábado, né? Depois, na festa de pães asmos, ela celebra que Yeshua é o pão sem fermento, que nós devemos nos alimentar dele e termos vida. Depois de pão sem fermentos vem as festas das primícias. Yeshua é o primeiro que é levantado para Deus, né? Ele é apresentado a Deus como primícias, frutos da obra de Deus. E agora nós estamos em Pentecostes. E o que é esse Pentecostes? O Pentecostes, na verdade, ele é muitas vezes contrário àquilo que pregam os pentecostais. Este é um grande problema. Então vamos entender o que isso quer dizer, tá? Algumas congregações, muitas delas, dizem que a igreja nasceu em Atos 2. Isso é um grande engano. Isso é um engano medonho. Em Atos 2, cumpriu-se a profecia do profeta Joel, quando o Espírito Santo, que era derramado. O que é o Espírito Santo? O Ruach HaKodesh é o sopro do santo. Ruach é sopro, o vento. Kodesh, santo, sopro do santo. O que é o sopro do santo? É o Espírito de Deus.
Na antiga aliança, Deus colocava o seu espírito nos profetas, para os profetas trazerem as pessoas de volta para a Torá. Os reis também recebiam o sopro santo, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus. Deus não vai estar visível para as pessoas, mas o sopro dele na vida do rei ou na vida do sacerdote conduzia o povo a ver a Deus, ver nas atitudes, nos atos. Então é o sopro de Deus que ele concede para nós. E aí, o que acontecia? Os reis, de 7 em 7 anos, na festa de Shavuot, ou nessa festa de Pentecoste, o rei lia a Torá diante de toda a nação. O próprio primeiro-ministro de Israel esteve fazendo essa leitura, não completamente, mas fez a leitura simbólica diante da nação. Então, a lei de Deus é o fator principal na festa de Pentecostes. Ok? E o que é Yeshua? Quem é Yeshua? Vamos ver lá em 1 João. Não, em João, perdão. Em João, livro de João, capítulo 1, verso 1. Veja o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução hebraica, o verbo era divino. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. De quem João está falando? De Yeshua. Yeshua é a palavra de Deus. Então, como Yeshua é a palavra de Deus, na festa de Pentecostes, Yeshua é o símbolo de Pentecostes, porque ele é a Torá. Pentecostes é a entrega da lei de Deus. Veja também, vamos ver agora, o Pentecostes, quando ele aconteceu, lá no livro de Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20. Veja o que diz aqui no versículo 18. Olha só. Antes do capítulo 18, eu quero mostrar para você o Pentecostes lá no livro de Atos, aonde dizem que teria começado a igreja, o que é um grande engano. O povo de Deus começa com Abraão, ok? Com Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e dali sai o povo de Deus. Veja o que ele diz aqui. Em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Lembra que Jesus, ou Yeshua, ele ressuscitou. Olha só, Yeshua ressuscitou, ele se entregou à morte na quarta-feira. No terminando o Shabat, cumpriu 3 períodos de 3 noites, 3 períodos de 3 dias, e ele ressuscitou. Ele aparece para Maria, ele aparece para Cleofas, e ele diz: manda os discípulos se reunirem em Jerusalém. E ele se reúne e finalmente ele aparece para os discípulos. Quando ele está com os discípulos e 40 dias, veja só, já não são 50, aí nesse caso, 40 dias depois, ele sobe aos céus diante dos seus discípulos. E o que ele diz antes dele ser assunto aos céus? Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E ele sobe. Os discípulos ficaram em Jerusalém esperando a promessa se cumprir. Mas que promessa é essa? Ele não falou de Shavuot, ele não falou de Pentecostes, ele não falou de festa. Ele disse para ficar até serem cheios do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, ok? Nesse caso, eles estão esperando. E 40 dias de Yeshua subiu aos céus, 10 dias depois é Pentecostes. Por que Pentecostes 10 dias depois? 50 dias depois da morte de Yeshua.
50 dias depois de Pêssar, da Páscoa. É a mesma festa. O ciclo continua, só que agora ele está ganhando um cumprimento profético. O que era sinal agora se torna real. Olha como que foi o Pentecostes lá no primeiro século. E ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio, preste atenção, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concederia que falassem. Aqui, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Já não vai ser só mais para o rei e para os sacerdotes. Aliás, lembre-se também que quando era tão restrito, que quando Deus deu o Espírito dele, colocou o Espírito dele em Saul, Saul pecou, Deus então tirou o Espírito dele de Saul e colocou o Espírito dele em Davi. Era para os profetas e para os reis. Agora vai ser para toda a carne, tudo que buscar de coração. Agora vamos ver que semelhança há no Pentecostes, lá no primeiro que aconteceu, que foi quando o povo saiu do Egito, 50 dias depois da Páscoa, aconteceu Pentecostes. E veja só, nós vimos aqui que havia trovões, sons, línguas. Veja o que diz aqui. Levíticos capítulo 20, capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Aqui também houve som de trombetas. Eles não ouviram vozes, aqui ouviram trombetas, e houve houve relâmpagos. Né? Alguns estudiosos do Talmud dizem que esses relâmpagos eram línguas como de fogo, porque, segundo os estudiosos, havia pessoas de várias nações e cada uma ouvia os 10 mandamentos na sua própria língua. Quando que esse movimento de Pentecostes aconteceu? Nós estamos aqui, eu li para você o versículo 18. Vamos ler o primeiro versículo desse capítulo? Aí diz assim, ó: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens, e aqui vai seguindo os 10 mandamentos. Shavuot é a entrega dos 10 mandamentos. É a entrega da lei. É isso que é celebrado, a entrega da lei de Deus ao homem. Na antiga aliança aconteceu dessa forma. E na nova aliança? Na nova aliança é exatamente a mesma coisa. Porque veja, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, veja o que diz aqui. Aqui é a inauguração praticamente da nova aliança. Olha o que diz aqui, ó. Eis aqui vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem estavam ali? Quem que estava ali ouvindo, lá em Atos? Judeus. E ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha lei, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ver o que é a aliança que Deus fez? Olha só, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Aí tem gente que vai dizer, não, mas isso é antiga aliança. Então vamos para Hebreus 8, Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-nos diz, eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia
em os que os tomei pela mão para os conduzir para fora do Egito, pois não continuaram na minha aliança e eu não me atentei para eles, diz o Senhor. Né? O Pentecostes que entregou a lei na antiga aliança era uma lei escrita em pedras. Agora a aliança não vai ser igual, ela vai ser escrita no coração. E está aqui, ó, Novo Testamento, ok? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Tu veja que a nova aliança é a lei de Deus escrita no coração. E quando isso aconteceu? No dia que eles foram revestidos de poder vindo do céu, no dia de Pentecostes. Mais uma vez, o poder de Deus se manifesta dos céus e agracia o homem. Na antiga aliança, entregando a Torá escrita, na nova aliança, Deus escrevendo a aliança dele no coração do homem. E olha que coisa interessante que é isso também. Na antiga aliança, a Bíblia diz claramente que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Deus escreveu pelo dedo dele. E na antiga aliança. Na nova aliança, na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Deus não diz que as pessoas terão a lei escrita no seu coração por alguém que vai escrever. Não, ele mesmo escreve as leis dele no coração do homem. Então, quando eu digo que no caso, tem crentes que dizem, eu sou pentecostal, muito provavelmente não é. Por quê? Porque ser pentecostal é ter a lei de Deus escrita no coração e na mente. É isso que é ser pentecostal. É isso que representa Pentecostes. Mas o que muitas vezes, o que o pentecostal diz? Diz que a lei foi abolida. E não foi. Mas é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é o sopro de Deus. É a instrução que Deus dava para os profetas, para os reis, agora dá para nós. Essa mesma instrução, a lei de Deus. E Paulo deixou algo muito claro. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja o que Paulo está dizendo. Ele não teria conhecimento do pecado se não fosse pela lei. Se não fosse a lei, ele não sabia que a cobiça era pecado. Aí a pessoa diz, mas a festa de Pentecostes é a festa do Espírito Santo. Ora, e o que faz o Espírito Santo? Vamos ver qual é a função do Espírito Santo aqui, neste caso? João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, de Yeshua falando, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Yeshua dizendo que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo diz, se não fosse a lei, eu não saberia que a cobiça é pecado. Quem convenceu Paulo de que ele estava errado? O Espírito de Deus que faz ele lembrar-se da lei. A festa de Pentecostes é a festa da entrega da Torá. É a festa... Quer entender como a festa do Espírito Santo? Pode entender. A festa do Espírito Santo escrevendo a lei de Deus no nosso coração e na nossa mente. É essa a festa de Pentecostes. Onde está Yeshua nessa festa? Ele é
a própria palavra de Deus. Pentecostes é a festa da lei de Deus sendo gravada no meu e no seu coração, na minha e na sua mente. Amém? No próximo vídeo, vamos falar de uma outra festa. E essa festa é Yom Teruah, o toque do shofar. Vamos descobrir aonde que Yeshua está nessa festa.